me ouvindo bem? Tá baixo? Talvez eu falar mais alto, compensa, não sei. Vamos ver aqui. Melhor? Pessoal, boa noite. Deram a ideia de gravar a aula. Não está ao vivo. Mais tarde a gente pode fazer ao vivo? Pode, mais tarde ao vivo? Gente, pode, mas pode segurar. Não pode à vontade, não se preocupa. Mas para não constranger ninguém, não se preocupa que não vai aparecer ninguém, tá? Se você hoje não passou aquela chapinha, não se preocupa. Me deram a ideia de gravar, aproveitar, não sei como vai ficar. É a primeira vez que eu estou fazendo isso de gravar. Aí eu calculei aqui, vamos ver como vai ficar. E se der certo, a gente coloca no YouTube. Pode ser? Mais tarde a gente entra ao vivo, faz mesmo aqui uma live mesmo. Que é bom, é bacana, dá um nervoso, a gente treina, acaba melhorando cada vez mais. Meu povo, boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma aula aqui comigo de conhecimentos pedagógicos. Você que está aí, estamos no Proveste, concurso vestibulares, vendo visitar também. Estamos ao vivo. Meu povo, estamos então falando sobre Piaget. Eu vou resgatar alguns conceitos que nós fizemos da aula anterior para quem perdeu possa nos acompanhar agora e também para quem veio. Eu quero colocar aqui dois conceitos que eu trouxe, que eu sempre trago quando eu falo sobre Piaget. Quando nós falamos dos estágios de desenvolvimento de Piaget, eu já falei que eu tenho a sensação que Piaget queria responder duas questões. Como se aprende a raciocinar a matemática? Como é que uma criança desenvolve um raciocínio matemático? E a segunda pergunta é, como é que alguém se socializa? Então, se você parar para pensar e analisar a aula anterior, onde nós vimos estágio por estágio, você vai perceber que os estágios sempre vão aparecer no denominador, que é relacionado à matemática, ao raciocínio lógico matemático e a forma de socialização. Então, resgatando os conceitos anteriores, aproveitando que ele não esteve aqui também, para fazermos esse resgate, lembre-se, quando eu estou falando dos estágios de desenvolvimento de Piaget estudou a natureza, estudou os pássaros, estudou o molusco, ele passou então a se perguntar como é que um animal se adapta à natureza. Ele olha a natureza, olha os animais, percebe que de alguma maneira ele se adapta ao meio. Ele lembra de Charles Darwin, ele pega os escritos de Charles Darwin, mas teve um momento na carreira de Piaget que ele faz uma coisa que todo homem, quando vira adulto, faz: ele casa. E com o casamento vem filhos. E quem já teve filhos teve a vida transformada. A vida muda, você tem mais medo, você tem mais preocupação. Você tem ali um filho que até os 20 anos vai te custar ali em torno de 800 a 1.000 milhões de reais, com comida, remédio, transporte. Existe pesquisa comprovada. Se você tem, eu tenho 3 filhos. Eu tenho 3 apartamentos na Ponta Negra. Só que moro em casa sem pagar nada. Então perceba que quando Piaget tem filhos, ele para de olhar a natureza e agora foca para as crianças. A mesma pergunta continua, só que agora ele muda. Ele fala assim: como é que uma criança se adapta no meio em que vive? Aprender para Piaget é adaptar-se. Ficou claro? Para Vygotsky, aprender é socializar ao seu meio social, ao mundo cultural, a sua interação, a sua sócio-interação, a sua sócio-construção.
construção, sócio-tracionismo, sócio-construtivismo. Para Piaget, a criança se adapta, e essa adaptação é construção, construtivismo, é interação, interacionismo. Até aqui, tranquilos, nenhuma novidade, resgatando alguns conceitos para iniciar Piaget. Mas ele tem um detalhe. Piaget, lembre-se, o cara era um gênio desde criança, 11 anos, 15 anos, um cidadão ali, aos 22 já estava ali com o doutorado encaminhado. O cidadão não era um Adriano que andou de cueca até os 5 anos, não era. Era um cidadão mesmo renomado. Está sendo gravado, né? Olha o que vai falar. É bom que eu posso apagar, então. Eu edito, tiro o copo. Mas meu povo, olha, Piaget, ele usa todos os recursos que ele tem. Quando eu digo todos os recursos, ele usa a pesquisa científica. Ele não coloca no Google, ele não usa ressonância magnética, ele não tinha isso. Ele tabulou, pesquisou, aprimorou, tabulou de novo. Detalhe, França, crianças da classe média alta, esse é o público de pesquisa de Piaget. Nunca foi aqui para a Zona Leste. Então, se ele pega os nossos alunos ali do hip rap não é? Se ele pega os alunos ali do hip rap, ele rasga tudo e começa de novo a pesquisa aqui. Os alunos que ele estudou, que ele tabulou, ele então passa usando o método científico, o método mesmo, não sei quantos aqui já se dedicaram a realizar pesquisa científica, já se dedicaram a algo assim. Você tem que entender o seguinte, não é o que eu acho, não é o que, eu acho que a Terra é plana, se eu nunca vi a Terra, não sei como funciona, eu acho que a pílula não funciona porque na minha cabeça não, é coisa científica. Então ele pega os seus alunos, começa a tabular, começa a pesquisar, e são aí 800 artigos científicos publicados, são aí inúmeras dissertações para chegar a isso aqui que vocês têm agora. Ou seja, ele prepara a bola, ele faz o gol e você só comemora. Trocadilho de Copa do Mundo. O Piaget, ele tem uma característica importante. Quando ele tabula, quando ele cria, quando ele publica, as pessoas ao longo de todo o mundo olham essa teoria aqui dos estágios de desenvolvimento humano. Eles pegam o sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. Não, Piaget está errado. Sabe o que acontece? Sabe como funciona a comunidade científica? Eles começam a testar para achar erros. Eles começam a fazer com que experiências nas suas cidades, nos seus países, possam descredibilizar. É assim que funciona. Você vai no fórum, você vai no congresso, como Piaget fez, apresentava, as pessoas debatiam, falavam, isso não dá. E quanto mais eles tentavam argumentar, fazendo as suas experiências, mais comprovavam que Piaget estava certo. E aí Piaget então passa de um simples ser humano e passa a estar na moda, a estar nos bares científicos, a estar nos eventos, todo mundo falando Piaget aqui, Piaget ali, Piaget. E hoje você conhece Piaget. Piaget para concurso público, é vida, amor, paixão. Concurso público, sinônimo de Piaget. Se você vai fazer concurso público da área de educação, acredite, ele é um forte candidato a cair na sua prova. Ok, fazendo todo esse resgate, devo então lembrar a vocês que na aula anterior nós vimos estágio por estágio. Aqui é uma maneira mais resumida, uma maneira mais enxuta de pegar os tópicos principais. Então vamos lá. Daqui eu tenho os nomes de cada estágio, ou seja, o sensório motor é o primeiro estágio, o pré-operatório é o segundo, o operatório concreto é o terceiro e o operatório formal é o quarto estágio.
Ok. Qual é a idade do sensório motor mesmo? 0 a 2 anos. Qual é a palavrinha-chave? O que a pessoa, a criança, tem que acontecer na vida dela para estar nesse estágio? O que tem que acontecer? Nasceu. Se é de 0 a 2 anos, nasceu, já está nesse estágio. Tranquilo. Professor, simples assim? Simples assim. Nasceu, sensório motor. Sabe o que acontece? As questões normalmente dizem assim: é correto afirmar que o sensório motor é aquele estágio onde a criança está socializada em seu grupo, é capaz de entender e relacionar os pontos de vista das outras pessoas de maneira social. Certo ou errado? Errado. Sensório motor, bebê. Tudo que for características de bebê, de recém-nascido, você aplica aqui. É correto afirmar que o sensório motor é o estágio onde a criança ela está aprendendo a andar. Certo ou errado? Certo. É correto afirmar que o sensório motor, a criança ainda não fala, não adquire a linguagem. Certo ou errado? Certo. Qualquer coisa que bater com um bebê, você mata aqui. Não tem erro. Se afirmar que sensório motor é qualquer outra coisa que não tem essa relação aqui, você sabe que vai estar errado. Então veja, palavra-chave, nasceu. Quando a criança nasce, ela já fala? Não. Pelo menos não deveria. Aí vai que não deveria. Já nasce com dente, né? O meu filho nasceu com pelos nas costas, peludinhos, não peludão, né? Aquela coisa bem fininha, mesmo aquela coisa bonitinha, tá? Senão, tinha uma coisa muito errada, porque eu não tenho nada de cabelo na costa. Lembrar de cortar esse aqui, deixa eu marcar o horário para cortar esse aqui, de brincadeira. Mas tem crianças que já nascem desenvolvidas. Mas veja bem, quando a criança está nesse estágio de bebê, ela está aprendendo a motricidade, a psicomotricidade. Está aprendendo a engatinhar, está aprendendo a ficar em pé. Quem é pai já teve a alegria de ver a criança começar a ficar em pé. Não é legal? Você fica pensando, agora ele vai andar, agora ele vai andar. Ainda deve ainda umas semanas para começar a andar, mas anda, um dia anda. E aí, temos uma questão seguinte: esse estágio, a criança pega a garrafa plástica, pisa, amassa e sai arrastando para ela estar desenvolvendo a psicomotricidade. Tem alguém aqui que é professor de educação infantil? No início, quando você entrega uma tesoura na mão do aluno, não sabe nem colocar, não sabe. Final do ano, já está cortando na linha, já psicomotricidade. Eu contei para vocês aqui, a criança pega o banco, arrasta o banco, coloca na frente da cômoda, coloca uma perna, cai, chora, a mãe pega, acalenta, a mãe deixa ali, vai fazer outra coisa, o menino vai, pega o banco, coloca o banco perto da cômoda, coloca uma perna, já sabe que vai cair, joga o corpo, coloca outra perna, fica em pé, cai, a mãe vem, o menino está chorando, acalenta o menino, ele para de chorar, deixa o menino quietinho, vai fazer outra coisa, o menino coloca uma perna, coloca o corpo, coloca outra perna, coloca um braço, coloca outro braço, fica em pé e na cômoda da mãe faz aquela lambança. Pega batom, quebra batom, aquele batom da Boticário, pega o creme, que é a creme de rosto da Natura, rejuvenescedor, custa uma fortuna, que eu sei, não que eu use, mas eu sei. Eu compro, mas não uso. Porque a patroa exige. E aí, o que acontece? No caso da criança, a mãe já vem com a sandália na mão. Mas no caso da criança, abre cômoda, abre o armário de panela, abre gaveta, tudo isso é psicomotricidade. Tudo que envolve esse estágio está relacionado ao sensório motor.
começa a imitar ações, começa a perceber que as sensações são evidentes. E também ele não opera lógica. Apesar de entender os símbolos, começar a entender os símbolos, ele não consegue se expressar em símbolos. Mas veja bem o seguinte: quando eu trato de sensório e motor, você mata com os nomes. Sensório está relacionado às sensações, está relacionado às sensações, tato, visão, audição, os sentidos, sensório. Motor está relacionado à motricidade. É o estágio que vai abranger isso, sensório, motor. E aí, acontece alguma coisa na vida do cidadão? Com que idade o filho de vocês começou a andar? Vocês lembram? Andar. Um ano e 10 meses? 11 meses já? Ah, é a sobrinha? Um ano. Em qual idade começou a falar? Demorou? Uma aluna de uma outra turma ela falou que foi 3 anos para começar a falar. E de vocês, com que idade começou a falar? 2 anos. Para Piaget, o que acontece na vida da pessoa? Aconteceu isso, sobe de vida, no jogo de videogame da vida, passa para o próximo estágio. Qual é a palavrinha-chave? Qual é a idade? Primeiro, qual é a idade do pré-operatório? Se o sensório motor termina com 2, então aqui começa. 6 ou 7 anos. E qual é a palavrinha-chave que acontece aqui? Falou. Falou, adquiriu o símbolo. A linguagem é um símbolo, a matemática é símbolo, nossa vida é tudo símbolo. Aprendeu símbolos para Piaget. Subiu um degrau na escada com uma excelência. Então, até aqui o sensório motor não fala. Falou, pulou para o pré-operatório. Esse pré-operatório tem uma característica importantíssima, que é a explosão simbólica. Quem tem filhos sabe que de uma hora para outra começa a falar. Quem tem filho, então, que tem filho, começa a falar. Chega a aprender 30 palavras por dia. Chega a desenvolver uma explosão simbólica enorme. É chamada fase dos porquês. Por quê? Quer dizer, não fala assim, porque fala assim, por quê? Tudo é por quê. Por que acontece? Não, porque isso. Por quê? Não, porque também acontece comigo. Por quê? Aí você vai. Por quê? Eu sei que é mais fácil dizer porque sim, mas agora que vocês entendem Piaget, não digam porque sim. Respondam tudo. Se preciso, inventa, mas não deixa sem nada. Pois. Não é aqui. Isso. Muito bem. Então veja bem, essa explosão simbólica, a fase dos porquês, tudo isso já sabe, é pré-operatório. Aí tem uma característica importante, é o egocentrismo. Na sua prova, caiu o egocentrismo, já sabe, pré-operatório. Na hora. Não pensa, ele começa a dar as características, a criança isso, ponto. Demonstra-se extremamente egocêntrica, morreu. A resposta já sabe, pré-operatório. Porque desses estágios, somente esse, o comportamento social é egocêntrico. Egocentrismo não vê o ponto de vista do outro, não percebe o ponto de vista do outro, não entende que existe outra pessoa, que tem uma outra fala, que essa fala tem que ser respeitada.
por não entender isso, também não vai entender sarcasmo, também não vai entender muitas literalidades, né? Até mesmo a questões de duplos sentidos, ele se apega a coisas mais concretas na mente dele. Mas veja bem, explosão simbólica, falou, já sabe, explosão simbólica, fase dos porquês. Aqui também ele pré-opera o raciocínio. Qual é a fase que pré-opera o raciocínio? É o sensório motor? Não. É o operatório concreto? Não, porque aqui já tem o raciocínio lógico, matemático, concreto, de volume. Mas no pré-operatório ele pré-opera o raciocínio. E o comportamento social é egocêntrico. Lembre-se, ele toma alguém como referencial. Se tiver alguém aqui, a colega de educação infantil sabe, ele pega alguém como referencial, às vezes a professora, às vezes o pai, às vezes a mãe. Pega alguém como referencial e imita esse desejo do mestre de aprendizagem. Nós vamos entender que a maneira como você anda, a maneira como você fala, a maneira como você pega o copo, a maneira como você come, a maneira como você deixa a roupa jogada no meio da casa, ela vai imitar. Nessa fase não adianta falar se comporte, se você também não se comporta, porque as suas ações falam mais alto que as suas palavras para essa fase. Se ele começa a falar, ele começa a desenvolver símbolos, lembre-se, a fala, símbolos, números são símbolos, é a linguagem, o sistema de símbolos do Brasil, português. Qual é o idioma que fala no Catar? Você sabe? Alguém está acompanhando a Copa do Mundo? Não. A única coisa que eu sei é que a Argentina perdeu hoje. Eu ainda não assisti nenhum jogo. Gente, eu estou trabalhando com ginásio direto. Mas quinta você vai assistir? Aqui não, quinta, minha esposa falou, você vai ficar em casa, vai assistir, vai ficar com a família, porque você está manhã, tarde, noite. Eu falei, não, Rafa, poxa, por uma quadrada dessa, fica em casa. Quinta é sagrado. A Sérvia. Vai olhar. E aí, com essa explosão linguística, se fosse na China, seria o mandarim. Se fosse na Rússia, seria russo. Se fosse na Alemanha, quando a gente fala eu te amo, na Alemanha seria parece que está brincando com a pessoa. Parece que é Alemanha. Se tiver algum alemão aqui, é brincadeira. Ok. Então, palavras-chave, o comportamento lógico, ele pré-opera o raciocínio e o comportamento social, egocentrismo. Entender isso te ajuda a compreender as questões de prova. Acontece uma coisa, que ele sai do pré-operatório e ele vai para o próximo estágio. Qual é a idade do próximo estágio? 6, 7 a 11, 12 anos. Se você é professor do ensino fundamental, séries iniciais, primeiro ou quinto ano, é aqui que você vai trabalhar. Qual é a palavrinha-chave que impulsiona, a partir desse momento que a criança compreende isso, ela então sobe de nível? Distinguir. Eu ainda não, quando eu estou inventando essas aulas aqui para falar para vocês, montando a aula, ainda não descobri uma palavra melhor para colocar aqui. Distinguir é a melhor coisa. Distinguir. O que é isso, distinguir, né? Distinguir, então, é quando a criança, ela classifica, ela ordena, ela distingue. Ela faz seriação no caso. Você pega essa criança nessa idade e fala para ela, arruma os seus livros por cor. Isso é ordenar, isso é distinguir. E aí ela vai fazer isso. Nesse momento você entende uma coisa,
que quando estamos falando do operatório concreto, nós estamos nos referindo à criança como uma criança que está aprendendo uma lógica concreta. Ela toca, ela sente, ela percebe. Se você está na cidade, você está professor da cidade, quer dar um exemplo, dê um exemplo que ele entenda concretamente, porque vai fazer mais sentido do que um exemplo abstrato. Então vamos voltar para cá. No pré-operatório, como ele não classifica, não distingue, no pré-operatório você fala assim para a criança: olha, sabe o que é uma baleia? Ele fala: não sei, é um peixe grande. Peixe ele sabe, você sabe, peixe, mas para ele tudo é peixe. Para a gente é cunaré, tambaqui, pacu. Me dê os nomes dos peixes aí: tem pacu, tucunaré, pirarucu, aracu, cururu. Há povo para adorar peixe. Bodoba, jaraqui. De qualquer maneira, você vê o peixe e sabe que nem tudo é peixe. Assim, lá em casa eu tenho uma Rottweiler e um Pinscher. Se eu falo eu tenho uma Rottweiler e um Pinscher, você sabe o tamanho, sabe a cor, sabe o tudinho. Para a criança não, é au-au, au-au, au-au grande, au-au pequeno. Mas aqui, no operatório concreto, o que acontece? Ele distingue. Distingue gato, distingue peixe, distingue leão, distingue onça. Veja que ao fazer isso, ele já começa a ter uma lógica concreta, mas essa lógica, ela é concreta. Não esquece isso. Olha o nomezinho: operatório concreto. Para você entender melhor, opera a lógica concreta de volumes. Quer ensinar melhor uma criança da cidade? Pega uma fita e faz ele andar, mostra o espaço para ele perceber, ele entender de maneira prática. É aqui que você vai ensinar xadrez. É claro, aqui você já ensina, mas se ele é egocêntrico, ele não entende um ponto de vista do outro, xadrez exige que você antecipe a jogada do seu adversário. Aqui fica melhor. Vale lembrar também que no pré-operatório, quando ele opera a lógica concreta, ele distingue, ele faz seleção, grande, pequeno, alto, baixo, tempo, ele também vai fazer volume. Mas aqui ainda, aqui no pré-operatório, ele ainda não consegue distinguir a questão dos volumes. Aqui ele distingue. Ontem, tem alguma criança aqui? Hoje não, né? Gente, eu dei aula ontem. Tinha uma criança, a gente perguntou qual a idade? 6 anos. Lembra que eu citei para vocês aquele exemplo das bolas? 7 bolas. Eu contei. Vamos lá. Qual é o seu nome? Ela falou. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu fiz lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perguntei dela. Onde tem mais? Esse símbolo embaixo. O que ela respondeu? Embaixo. O pessoal viu na prática aqui. Na prática, eles perceberam que ela não entende volume no pré-operatório. Quando chega no operatório concreto, ela passa a entender. Foi interessante aquilo. Ela saiu aplaudida na hora. Ela foi ovacionada pelos colegas. Porque eles estavam vendo na prática isso acontecer. Foi bem legal. Eu não filmei. Se tivesse feito isso ontem, de filmar, teríamos uma coisa bacana para postar nas redes sociais. Então, vamos lá. No caso da criança, quando ela pré-opera a lógica de volumes, ela não opera o pensamento abstrato. Não consegue formular hipóteses mais elaboradas.
Mas é nessa idade que existe uma diminuição do egocentrismo. Falou diminuição do egocentrismo, idade que a criança começa a perceber o outro. Nós estamos no operatório concreto. Aqui ele entende o ponto de vista do outro, até se interessa pelo ponto de vista do outro, até elege um líder. Aqui ele entende que o futebol tem uma linha, não pode ultrapassar a linha. Ele entende regras, ele obedece às regras sem questionar. E para quem tem adolescente em casa, sabe que aqui na adolescência já questiona as coisas. É ou não é? Mas aqui no operatório concreto chega a defender. Se você é da igreja, exemplo clássico, se vocês têm filho aqui, o sensório motor, ele não tem a menor ideia do lugar que está e nem do que está acontecendo. Só sabe que vai chorar, vai atrapalhar todo mundo. No pré-operatório, ele vai lá e se perguntar por que você está na igreja, ele fala, minha mãe trouxe. Não estava fazendo nada. Me arrumou, passou perfume, deu um banho, colocou um talco e eu vou na igreja. Mas aqui no operatório concreto, quando ele entende o ponto de vista do outro, ele chega a defender os valores. Ele está porque está na igreja, já sabe que é Jesus, já sabe que é uma religião, já sabe que existe o Papai do Céu. Ele não responde automaticamente, ele já responde sabendo do que ele está falando. Aí tem uma coisa interessante. Quando está nessa fase e ele está aprendendo jogos, está aprendendo interação com o outro, ele percebe que o outro tem sentimentos, ele valoriza a amizade. Deixa eu perguntar, tem alguém aqui que dá aula para o terceiro ano do ensino fundamental? Tem alguém aqui? Já faz amizade? Já dá trabalho, tá uns grupinhos já conversa, já se une às vezes também, já fala tudo também, não é? Quarto ano, tem alguém aqui no quinto ano? Professor quinto ano tem aqui, colega. Quinto ano então, você deixa lá, sai da sala, vai tomar um cafezinho. A pedagoga não pode não? Não deixa? Gente, quando eu era pedagogo da classe média, quando eu cheguei, o pessoal ainda era muito beioaríssimo, né? Aí eu lembro do dia que eu cheguei, conversando com o pessoal, entrada, filhinha, bonitinho, foram para a sala de aula. Deu o horário assim, de umas 7h30, 8 horas, o pessoal saía para tomar café. Que o refeitório era bem no meio, sala de um lado, saia do outro, e o refeitório no meio. Daí você estica o olho e você vê a sala. E aí eles sentavam lá, e quando eu apareci, o pessoal estava recolhendo as coisas, as pessoas estavam recolhendo, eu falei, não, eu sentei e eu amigo. Comida é comigo mesmo. 8 horas era o ponte. Já era o ponte. Sério, na escola, o professor deixava o aluno, já ia levar sua mantequinha, já levava o pão, eu estava lá, com os tucumãs, já tinha alguém cortando o tucumã, já tinha volta para falar mal da diretora, nossa, era tudo de bom. Se a sua pedagoga não faz tempo de pedagoga aqui, já sabe. É assim que funciona. Fica a dica. Mas aí, é assim, você, quinto ano, já pode deixar o menino lá, chega até botar alguém para vigiar o outro, na verdade. Já tem o presente da sala, representante de turma, pronto, resolveu a parada. Mas vamos lá. Ficou claro o comportamento lógico do operatório concreto. Veja que é aqui que se concentra grande parte das provas de concurso público. Primeiro, porque quando se trata de concurso público de prefeitura, o público é educação infantil e primeiro ou quinto ano. Maior quantitativo de vagas, primeiro ou quinto ano. É lógico que eles vão perguntar muito sobre isso aqui. Se perguntar sobre os adolescentes é muito fácil. Qualquer coisa que se relaciona ao adolescente você mata na hora. Se perguntar de criança a bebê, você também mata, é fácil de distinguir.
Mas quando já vem para cá, aqui já começa a se tornar o caldo. E aqui é onde concentram grande parte das provas de concurso público. Você pode pegar, gente, as provas de concurso público recente, anteriores, você pode pegar, você coloca lá, cai, Piaget. Entender isso aqui é ponto grande. Eu até mandei mensagem para vocês no grupo lá na semana passada, explicando, olha, a aula é importante, não falta. Mas vamos lá. Acontece uma coisa que ele sai do pré-operatório no jogo de videogame da vida, vai para o estágio final, vai para agora e caminhando para o que há de melhor da vida. Eu pergunto, qual é a idade dos adolescentes? Qual é a idade do operatório formal? 12 anos em diante. Qual é a palavra-chave, o macete para você entender aqui? Qual é a palavra-chave? Socializou. Olha, isso você não encontra em nenhum lugar. Isso aqui tem que fazer um copyright. Isso aqui é meu. Eu criei esse troço, as tabelinhas, a escadinha para você colocar no cantinho da prova. Eu vou já colocar também. Isso aqui é meu, a gente não colou de lugar algum. Isso aqui é para facilitar mesmo a sua vida. Anota isso aí. Tem que patentear. Gostou da escadinha? A escadinha é bacana. Aí tem o seguinte, olha. Operatório formal, 2 anos em diante. Olha a palavrinha aqui, socializou, se misturou, criou suas tribos. Lembra quando tinha a tribo, um negócio chamado emo? Lembra? Sabiam que ainda existe isso? Ainda existe isso, né? Pessoal de preto, chorando por tudo, lembra disso? Não estou falando mal do Zé, não, só para dizer que houve uma época. Era? Estão se entregando ainda nesse período. Mas veja que socializar é ter uma linguagem própria para isso, é uma roupa própria. Gosto de jogo, videogame. Não, você também gosta? O pessoal se junta, se identifica, se conversa. É ou não é verdade? Sabe o que é interessante? A nossa colega aqui, a Sônia, né? Nós temos um grupo lá dos Pichers, Cebolinha, é isso? O meu é o do Rio, eu não, da minha esposa. Digo da minha esposa, mas eu que pego o bichinho o tempo todo. Temos então relações no sentido de grupo de amizade, e lá, nesse grupo, tem um monte de gente que também gosta de picha, cria picha. E lá sai dica, olha, faz isso, tá acontecendo. Na verdade, é uma cooperação, é uma tribo. Aliás, para quem não sabe, a Sônia apareceu na Rede Globo, reportagem do grupo. A Sônia, levanta a mão aí, Sônia. Se alguém tiver picha, siga no Instagram, Adoradores de Picha Manaus, não é isso? Admirador de Picha Manaus. Eu falei adoradores, Admiradores de Picha Manaus. Parece que teve reportagem, a Sônia e a equipe fez uma festa junina, né? Gente, patrocinadores e tudo, as marcas lá, eu ganhei tanta ração, shampoo, um monte de coisa, foi, o pessoal é massa. Ao que indica, quem tem picha tem um poder aquisitivo legal, porque o pessoal tá lá todo lado. Aí fiz uma reportagem, falei, coloca no Google, Sônia, picha. Rede Globo, coloca. Ok, então. Gente, ele treme de frio. O meu tem o meu depois do couro. Se levantar assim, ó, se colocar, levantar aqui, já tá aqui no modelo. Já, ele é do mal. Ele acha tão dobre. Imagina. Chega a pessoa da minha mão em casa, eu tenho que prender a grandona, que a grandona é do mal. Lá em casa tem no quintal 2 entregadores de limão enterrados, que era já no fim. Tive que enterrar no quintal.
Mas quando eles entram, ele fica latindo, o bicho, nem medo dá. É de brinquedo. Mas essas tribos, nesse exemplo que eu estou dando, numa aula tinha um adolescente de 14 anos que estava com a mãe. Tem alguém de 14 anos aqui? Não, né? Ela estava bem que querida, bem que queria ter 18 anos, que eu sei. E aí eu aproveitei, estava aqui, eu chamei ela, a gente colocou ela aqui no canto. Gente, a aula foi o seguinte: diga as expressões idiomáticas, né, as gírias do dia a dia. Todas as gírias que ela falou, eu não sabia de nenhuma. Aí ela falou fixado. O que é isso? Não, é quando você, sei lá o que, fixou. Eu nunca tinha ouvido essa. Aí eu falei, ainda fala crush. Ela, ixi, isso já é antigo. Falando nisso, uma aluna de uma certa idade falou que na época dela era brotinho, broto. Broto. Das antigas. Falou que quando o homem era bonito, era tomzinho. Essa é anterior a minha, que eu não sabia. E aí a ideia foi colocá-la aqui, foi uma aula de expressões idiomáticas modernas. Não sabia de nenhuma. Aí você percebe a questão nesse exemplo tosco, você entende que a partir dos 12 anos em diante é rede social, é grupo do WhatsApp, é Instagram, é socialização. Socializou, virou então o quarto estágio. E quanto à lógica operatório formal, a lógica é completa e formada. Para você entender, lembrar, associar, operatório formal, lógica formada. Nessa idade aqui, do 12 anos em diante, a criança, a adolescente, já viu que no ECA, na aula anterior do ECA, a criança é até de 0 a 12 anos incompleta. Adolescente é aquela pessoa entre 12 e 18 anos. Sabendo disso, o adolescente aqui de 12 anos em diante, ele consegue fazer pensamentos abstratos, ele consegue criar hipóteses, ele consegue misturar volume com alguma coisa que não existe, que é abstrato. O amor de mãe é abstrato, ele já consegue interiorizar, consegue perceber as expressões, já entende o sentido figurado. Aqui já está socializado, já está formado. Ficou claro? Bacana até aqui? Tranquilos? Na paz que vem do alto? Muito bem. Meu povo, uma coisa importante a gente precisa ressaltar aqui agora é que quando cai questões de prova sobre Piaget, ele perguntando o nome e perguntando a idade, você mata. Não é? Ainda mais que eu colocar aqui a tabelinha. Agora, as questões já vêm agora com situações concretas, com situações da escola, situações na sala de aula. E quando isso acontece, você tem que encaixar aqui para entender melhor. Bacana? Ficou claro? Posso apagar a lousa? Alguém quer tirar uma foto aí para registrar? Posso apagar? Deixa eu só dar o stop aqui. Não, eu quero fazer outra coisa.